Tertúlia. Boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 21 de dezembro de 2015, uma segunda-feira. O nosso verbete é de número 3.608, com 6 páginas, 48 logias e 11 máximos. O tema, Consim Inversível, da especialidade em vexologia, e o autor do verbete, nosso verbetógrafo já veterano, professor Pedro Borges, né? Que consta aqui, ó, gente, o professor Pedro faz parte dos 500 verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia. O nome e a foto deles constam aqui no livro que foi lançado ontem, durante o congressamento das ICs. Então, o professor Pedro, ele nasceu em Minas Gerais, bacharel em música, graduando em psicologia, com especialização em gestão de pessoas. Ele é voluntário da Conscienciologia desde 2010, docente desde 2011 e tenepsista desde 2013. A consciência inversível é a consciência intrafísica, moço ou rapaz, preparada ou com a predisposição necessária para viver segundo os princípios avançados da técnica evolutiva da inversão existencial. O holopensene pessoal da invexologia, a alta aferição invexológica do holopensene pessoal. A predisposição à aplicação da técnica da invexis, as ambições pessoais para além dos interesses meramente intrafísicos, o senso de saturação quanto aos valores da sociedade intrafísica, a busca por vivências e informações transcendentes às limitações da vida humana, as mazelas de mini-trafares, de retrovidas refletidas em comportamentos imaturos do porão consciencial, em especial durante a puberdade. A evitação da normose, a inexperiência enquanto principal trafar a ser superado, a importância do desenvolvimento da autoestima pelo jovem, a necessidade de autonomia consciencial desde a juventude, a predisposição a criticar padrões sociais levando à autocrítica, a inversão etiológica, catalisando a opção pela inversão existencial, a recim pré-invexis, a autorresponsabilidade evolutiva antecipada, o senso de ter algo a realizar e não poder perder tempo. Da parafatologia, os cursos intermissivos predisponentes à aplicação da invexis, o despertamento parapsíquico precoce, as vivências parapsíquicas propiciando expansão de lucidez facilitadora do posicionamento pelo invexis, as projeções lúcidas significativas favorecendo a expansão do paradigma pessoal em direção ao paradigma consciencial e o amparo extrafísico enquanto coadjuvante da invexis. A seção de detalhismo, a divisão de detalhismo tem 28 sessões. Na divisão da argumentologia, na seção de evitações, bem importante isso aqui, os exemplos que são trazidos das 10 evitações, de pelo menos, né, 10 evitações impedidoras da aplicação da técnica da inversão existencial. Então, vale a pena um estudo, uma leitura minuciosa, e aqueles que nos assistem, né, que tiverem dúvidas, é bom aproveitar a oportunidade de questionar o verbetógrafo com relação a essas evitações que estão elencadas aqui. Na sequência, no parágrafo limitadores, o professor Pedro, ele indica 4 atitudes passíveis de limitar e dificultar, porém não de impedir, a opção pela invexis. Então, aqui limita, do ponto de vista de criar dificuldades, né, desqualifica, vamos assim dizer, né, o resultado, né? Seriam dificultadores, vamos dizer. Dificultadores, assim, né? Uhum. Agora, muito interessante é o parágrafo seguinte, que é o último parágrafo da divisão da argumentologia, que é um lembrete, mas é um lembrete, assim, muito bem colocado, em que ele justamente traz, né, essa visão da inversibilidade e da invexibilidade. Às vezes são letras ali que são diferentes, mas que fazem uma diferença enorme na hora da prática, não é isso?
Do item remissiologia, dos 15 verbetes apontados, nós destacamos cultura invexológica, pecadilho da juventude, posicionamento invexológico, precocidade intermissivista e tríade da invexis. Cabe a consim inversível o cotejo entre valores pessoais e atitudes cotidianas, posicionando-se quanto à materialização do próprio potencial proexológico pela aplicação da invexis. Você encontra-se na condição de consim inversível? Qual o grau de auto-inversibilidade e quais reciclagens necessita efetivar para transformá-lo em invexibilidade pessoal? A bibliografia específica traz 4 referências. Partindo para a mega-análise realizada pelas voluntárias da Enciclosapiens, nós temos valores, paciência, inteligência, persistência, precocidade, grinvexis, assinvexis, megagescom, macrosoma, proexofilia, invexibilidade, inversibilidade, potencialidade, predisposição, desperticidade, autorrevezamento, max-planejamento, paraprofilaxiologia, megafocologia e invexologia. Então, nós aqui de novo, né, Pedro? Parece que é um déjà vu, não é não? Sábado a gente estava conversando e aí você já anunciou, você já tinha feito uma antecipação desse tema que você traria no verbete de hoje, né? E você até já adiantou um pouco qual foi a sua ideia ao ter trazido esse tema. Mas para quem ainda não assistiu a sua defesa do verbete de sábado, da consim inversora, acho que vale a pena você repetir, né? O contexto, qual foi o seu ensejo ao trazer esse item. Sim. Inicialmente agradecer a todos os presentes, a equipe aqui do Enciclosapiens, que sempre auxilia bastante aqui na apresentação, na produção, revisão dos verbetes, né? A Cris aí sempre querida aí, estamos sempre juntos. Nós estamos agora sim, né, com bem entrosados. Uma rotina, né, de tertúlias, né, entrosadas, interessante. Já virou minha mediadora predileta aí. Não fala isso não, pode. Mas enfim, o que eu queria dizer aqui sobre esse tema, que na verdade existem outras motivações aí desse tema, que foi, no caso, uma última pesquisa que eu fiz sobre a tenepsabilidade, a condição do inversor tenepsável, que é um inversor jovem ali, que às vezes está na fase preparatória da existência e se prepara para iniciar a tenepse. Aí tem uma série de critérios. E aí, ao estudar esse tema, no próprio verbete consim tenepsável, do professor Valdo, ele propõe outros tipos de consins também que se preparam para outros tipos de desafios dentro da conscienciologia. E aí me chamou a atenção lá que tinha justamente a consim inversível nesse verbete. Eu pensei, olha, isso aqui é algo que existe uma lacuna, não tem nada escrito, e é algo que a gente percebe no dia a dia, assim, com contato com várias pessoas que têm o perfil da Invex, porém elas ficam ainda com uma série de dúvidas, uma série de questionamentos, uma série, às vezes, de falta de posicionamentos, que faz assim uma espécie de gap entre o conhecimento que a pessoa tem da técnica da Invex e o momento de posicionamento em relação a agora eu sou uma consim inversora, de fato é isso que eu quero para minha vida. Então é perfeitamente natural a pessoa ela ter um momento de reflexão, né? Seria até muito estranho aquela pessoa que já entra de mergulho de cabeça, né? Não sei quando ela já tem uma convicção íntima anterior, que aquelas questões da Invex já eram aplicadas meio que intuitivamente, aí simplesmente vê ali a proposta da inversão existencial como uma forma sistematizada daquilo que a pessoa já estava fazendo. Porém, o que a gente vê é que muitas vezes existe aí um momento em que pode, se a pessoa não tiver clareza, ela perdeu o bonde, né? Ela deixar de aplicar a inversão existencial. E se ela se posiciona com uma maior antecedência, ela já vai ter os benefícios de aplicação da técnica anteriormente, de cara já quando ela conhece, né? E aí eu vejo também esse tema da consciência inversível é muito sério para o jovem, né? No caso, o jovem que deseja realizar as coisas, muitas vezes vem aquele ímpeto, aquele gás, só que existe muito processo mais teórico do que prático.
E aí essa condição da inversibilidade, que seria o potencial de realização que a pessoa tem, em contraponto à real materialização daquilo. Então, não é porque a pessoa está jovem que ela já pode pensar assim, eu já vim, já estou com tempo, estou com tudo, e aí deixa, às vezes nisso ela pode procrastinar algumas questões. Então a ideia é esclarecer um pouco sobre isso, né? E para os nossos amigos que estão ouvindo também, às vezes pessoas de primeira vez, o que é a proposta da inversão existencial? É bom frisar, né? É uma técnica de vida em que a pessoa, antes da adultidade, ou seja, antes dos 26 anos, ela realiza um planejamento da vida dela com base nos princípios da Conscienciologia. Esse planejamento de vida vai visar acelerar a evolução, acelerar a assistencialidade, ou seja, ela não precisa esperar chegar na adultidade ou na aposentadoria para já realizar uma assistência de alto nível, seja através de cursos, de aulas, de livros, de artigos, de produções intelectuais. Outra condição também do desenvolvimento do parapsiquismo, desde a juventude. Então, aquele jovem que deseja, que anseia desenvolver as bioenergias, alavancar o processo de projeção lúcida, experiência fora do corpo, ou outros parafenômenos, a inversão existencial, ela tem isso como uma das bases. E, principalmente, a condição de maturidade antecipada, porque na fase da adolescência é onde a gente tende a demonstrar uma série de maturidades que são frutos de vivências multimilenares, e na puberdade, com o despertar hormonal, com a própria questão das emoções mais intensas, e a inexperiência do jovem acaba se, vamos dizer assim, manifestando de modo mais intenso essas imaturidades. A inversão existencial faz uma profilaxia de tudo isso. Então a pessoa antecipa toda essa condição aí e acaba tendo um aproveitamento máximo da atual existência. Professor. Melhor o outro. Continua. Ao verbetógrafo, professor Pedro, na fatologia, na página 17, na 5ª linha. Como o jovem pode levar direito à evitação da normose, estando inserido na SOCIM sem conhecer a técnica da Invexis? Mas, bom... a evitação da normose, não necessariamente a pessoa precisa aplicar a Invex, né? Acho que a Invex ela vai dar uma espécie de catalisação dessa percepção. Mas eu vejo que é até natural, antes da pessoa conhecer a Invex, ela já tem um certo senso de não aceitação dessa normose, né? Ela já meio que tem um anseio dentro dela, uma busca dentro dela de algo diferente, de um modelo de vida, vamos dizer assim, alternativo, mas ao mesmo tempo saudável, ao mesmo tempo mais produtivo para a vida dela. E são pessoas que já têm algum nível de autocrítica. Então essa autocrítica é uma análise de si mesmo, né? Uma visão de criticidade acerca dos próprios atos. E acaba isso também vindo de encontro com uma heterocrítica, que é uma análise mais crítica, comparativa das questões sociais. E aí quando a pessoa começa a analisar isso, a gente vê que a sociedade ela tem uma série de posturas ainda muito patológicas. Então essas posturas patológicas, a pessoa que é normal dentro de uma sociedade patológica, né? É algo que, vamos dizer assim, não é muito desejável, é algo a ser até pensado, até questionado. Porém, muitas vezes o jovem começa a questionar isso, mas não encontra onde ele pode se apoiar para fazer esses questionamentos, porque realmente uma das condições da inversão existencial é você saber lidar com a condição de estar em contrafluxo. Enquanto a maioria, vamos dizer assim, das pessoas, ou mesmo essa condição social, que é essa condição de normose, que é uma condição de achar normal coisas que são patológicas, né? E viver isso como se fosse tudo bem, é uma espécie de dessensibilização. Muitas vezes o jovem, como ele está vindo ali de uma geração nova, ele questiona as coisas. Ao questionar, muitas vezes vem uma postura imbativa, uma postura de querer acabar com aquilo que ele não concorda, e às vezes entra aí uma revolta. A revolta seria uma postura patológica também, uma postura negativa que não resolve nenhum desses problemas. Porém, já mostra que a pessoa não é aquela pessoa conformada. A gente tem até uma classificação dos modelos, dos tipos de jovens. Aí você tem aquele jovem convencionalista. Ele aceita os valores que estão convencionados na sociedade, para ele está tudo certo. Aí nós vamos ter os jovens reformadores, aqueles que querem uma mudança social.
né? Eles sentem essa normose incomoda eles. Só que dos tipos reformadores tem vários. Tem aqueles mais tipo hippies, tipo beatniks, que acabam meio que entrando no modelo alternativo, mas acabam se envolvendo com drogas também, se isolando mais da sociedade. Tem aquele reformador no sentido assim mais ativista, que acaba denunciando os problemas, ele faz a denúncia. Então a gente vê algumas ONGs fazendo isso hoje, como foi, por exemplo, na guerra do Vietnã, aqueles jovens pacifistas. Porém, a gente vê que o tipo de jovem reformador, vamos dizer assim, que seria o ideal, seria aquele reformador voluntário, que além dele fazer esse processo de mostrar o que não está legal, ele também, pelo exemplarismo e através do voluntariado, ele consegue também propor um novo modelo, uma nova coisa, uma nova transformação para aquela condição social, que seria um modelo de jovem mais protagonista. E além disso, tem os jovens hedonistas, que aí entra muito nessa pressão da normose, às vezes, que é aqueles jovens assim, que eles querem viver o prazer a todo custo. E aí você tem o hedonista que é transitório, que é aquele que só vivenciou a juventude, esse processo hedonista, e depois na adultidade a pessoa acaba reciclando e tudo, e se equilibrando mais. E tem aquele tipo hedonista permanente, que é a pessoa que ela vai estender o porão consciencial e às vezes na adultidade ela vai estar tendo posturas de adolescente, né? Às vezes aqueles garotões de 40, 50 anos de idade, né? E que se vestem igual um adolescente da moda e tudo. Então, aqui que é a questão aqui, a autocrítica da pessoa vai fazer ela perceber esses vários tipos de grupos, vários tipos de condições sociais. Isso vai gerar um certo incômodo, porque vai contra os valores pessoais da pessoa. Principalmente se ela fez curso intermissivo, às vezes já vem com alguns valores do curso intermissivo vincados com ela, né, que não foram aprendidos pela mesologia, mas algo mais dela mesmo. E ela vai sentir um incômodo. E esse incômodo pode ser o que vai levar a pessoa a buscar e encontrar a proposta da inversão existencial. Na sexta linha agora, na patologia, poderia nos falar mais? Poderia nos falar mais sobre a importância do desenvolvimento da autoestima pelo jovem, que sofre pressões por todos os lados nessa faixa etária específica? Como o jovem inversor pode sobrepujar um quadro depressivo inicial? Isso é bem sério, a questão da autoestima, porque o que a gente vê assim, a juventude é uma fase de transição, é a transição entre a infância e a adultidade. A gente pega e vê assim, a história cronológica desse conceito de juventude. Teve épocas que não existia juventude, né? Então, você estava criança já para trabalhar, com 9, 10 anos. Com 11, 12 anos já estava casando. Então, era um processo meio assim, se via a criança como um adulto pequeno. E aí não tinha essa distinção. Hoje a gente tem essa condição da juventude bem delineada. E aí o que acontece? Nesse período da fase de transição, a gente pode considerar vários tipos de transição. Pode ser a transição afetiva, no caso de antes ter a dependência do afeto dos pais e a pessoa passa a ter a autonomia afetiva. Pode ser a questão financeira, que antes a pessoa dependia dos pais, quando ela passa a trabalhar e ter a própria condição financeira estável, ela entra no mundo adulto. E existem vários outros tipos de transições que acontecem, mas é principalmente essa condição de uma heteronomia, quer dizer, uma dependência a outra pessoa, para uma autonomia. E a juventude é um período conturbado, por quê? Porque há uma transição aí. E aí, às vezes, você parece que está com autonomia, mas você está com heteronomia. E vice-versa. Às vezes, você está em heteronomia, mas você quer ter autonomia, e fica aquela condição confusa. E aí entra essa parte da autoestima. Porque uma das principais condições que dificulta, no caso, esse período da juventude, é a carência afetiva. Porque a pessoa precisa aprender a ter esse autoafeto, não mais depender do afeto externo, que antes era o caso da infância. E aí entra a condição da autoestima. A gente pode considerar a autoestima a pessoa ela gostar de quem ela é. Ela, vamos dizer assim, ter uma imagem de si, essa imagem, ela refletir com o mais próximo possível com o que ela realmente é, com como os outros a veem, e ela gostar dessa imagem. E isso para o jovem é extremamente sério, é muito frágil, é muito instável, é muito sutil. Às vezes um comentário de outra pessoa pode desestruturar totalmente a personalidade, desestruturar a pessoa até chegar nesse processo até mais melancólico mesmo, depressivo. Então, assim,
o que eu vejo, o principal é a autopesquisa aí nesse caso. Ver assim, quais são as necessidades ainda de taxa afetiva que a pessoa está cobrando dos outros. Como se fosse a necessidade de carência mesmo, de afeto, de atenção. E como que ela pode equilibrar esse processo. E a depressão, muitas vezes, nesse caso aí, como é um processo inicial, né, pelo que foi comentado na pergunta, a gente não tem mais informações, seria interessante a pessoa refletir sobre o processo do egocentrismo. Porque aí, nesse caso, a gente vê a pessoa que tem necessidade de muito afeto para si, ela acaba sendo mais egocêntrica. Diferente da pessoa que é doadora de afeto. Ela, vamos dizer assim, ela consegue ter um olhar para o outro de empatia, se colocar no lugar do outro e fazer algo em função desse outro, pensando no melhor para ele e para o grupo, para o contexto que está sendo inserido ali. Então, talvez uma condição terapêutica, nesse caso, é a pessoa pensar em contextos de assistência que ela pode se envolver. Pode ser uma assistência no voluntariado, como é a Conscienciologia, mas pode ser assistências mais simples. Por exemplo, a gente vê hoje as ONGs de animais, como é que estão crescendo, né, o contato ali com pets, e aí a pessoa às vezes faz um processo de adoção, ou um processo de captar um pet e encaminhar para adoção. É um exemplo, existem várias outras possibilidades de assistencialidade que a pessoa pode praticar para ela começar a ter um olhar mais para o outro e não só para a própria carência. E ela passa a sair dessa condição de ser vamos dizer assim, um efeito halo, né, que suga a energia toda para si, é meio sem fundo, e vai entrando na melancolia, a sensação que a pessoa ela não se sente útil, não se sente capaz, para algo que ela vai vendo, não, eu consigo ajudar alguém, eu consigo fazer algo em prol dos outros, vai ser uma pessoa mais doadora do que absorvedora. É interessante. Falando em autoestima, a televisão mostrou ontem um programa que numa escola um psicólogo e os pais e os professores intervieram lá num grupo de jovens que sofriam bullying, né? Justamente para elevar a autoestima deles, para eles se aceitarem como são, né? E então o resultado é que muitas jovens, mais jovens da escola conseguiram superar esse bullying e entender, e inclusive eles enfrentavam o que praticava o bullying. Então houve um entendimento e conseguiram harmonizar os alunos. Parece que é um programa que o Fantástico está fazendo, né? Eu acho que é isso mesmo. Uma atuação de psicólogos, psiquiatras, e tem até uma preparadora de elenco, não é isso? Isso. Fazendo um trabalho para justamente ajudar os jovens a lidar com a questão da autoestima contra o bullying. Você conhece um site, um movimento chamado Altruísmo Efetivo? Não, Effective Altruism. É um site que tem em inglês, eu acho que tem alguns pontos aqui no Brasil sobre isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque junta essas duas respostas que você deu, essas duas perguntas, tem esse Effective Altruism, é um movimento que está acontecendo mundialmente justamente para que as pessoas possam direcionar o altruísmo delas, ou a questão da assistencialidade, para ações que sejam mais efetivas sob o ponto de vista assistencial e tenha, digamos assim, uma abrangência maior. Então, o que eles falam até é que o altruísmo deve ser feito de uma forma mais racional e menos emocional, entendeu? Mais com a mente, né? Mais com o cérebro e menos com o coração, porque às vezes mais com o lado emocional que eu estou dizendo, né? Porque às vezes o que acontece? Você tendo uma noção clara de onde investir, de onde ajudar, sob o ponto de vista principalmente financeiro, né? Você pode propagar melhor aquelas ideias ou aquelas ações altruísticas, né? Numa escala mais interessante. E por que eu estou mencionando isso? Porque ligado a esse movimento do Effective Altruism tem um site chamado 80.000 Horas. 8,000 Hours, também em inglês, tá? E esse movimento foi criado por 2 jovens, muito jovens, tá? Assim, superdotados, gênios também, e eles que desenvolveram toda essa tecnologia, ou essa metodologia de análise de investimentos, né, voltados para a condição de atividades altruísticas, e
com o objetivo de ajudar jovens a tomar as decisões, principalmente com relação a carreiras, com relação a opções de vida e até mesmo na questão de voluntariado, para, enfim, poderem ser mais altruístas na nossa linguagem aqui, serem mais assistenciais. Então, se você não conhece, fica a dica aí para vocês você conhecer o site, né, o programa, a metodologia, ver se você, enfim, pessoal da Invex também, né, porque é legal, porque foi criado por 2 jovens, eles começaram muito cedo, assim, terminaram de fazer os cursos deles de graduação, acho que ainda quando estavam na faculdade, são 2 ingleses, eles já lançaram isso e levam muito bem a questão. E o Peter Singer, que é, enfim, né, também um precursor da questão, né, das causas humanitárias e tudo mais, ele está apoiando esse projeto, entendeu? Muito legal. É bacana que recentemente tem um curso dele, altruísmo efetivo, né, naquela plataforma de cursos gratuitos na internet. Recentemente a gente realizou a estreia do curso livre que eu elaborei sobre protagonismo juvenil e inversão existencial. Então, e aqui nós citamos vários exemplos de casos na sociedade hoje, como esse que você citou, já está anotado aqui para até incluir de repente nessa proposta do curso, para a gente ver outros exemplos de jovens que estão fazendo um movimento nesse sentido, que é muito positivo, né? E em relação à questão do bullying que foi comentado, a gente vê também a relação com essa parte da normose, que antes, culturalmente, era a normose você realizar o bullying. Hoje já existe uma conscientização em torno de que isso não é algo legal de ser feito. Claro, né? lógico, então a gente vê a mudança também cultural aí acontecendo, das coisas que eram normóticas, né? E hoje já não são mais. Beleza. Vamos aqui na página 17, ainda na fatologia, Pedro, no final da última linha. Poderia ampliar sobre a necessidade de autonomia consciencial desde a juventude? E qual é a importância dessa autonomia consciencial dentro da Invexis, além de especificar de maneira simplificada esse conceito de acordo com a sua experiência, se possível fornecendo exemplos pessoais? A autonomia tem a ver com esse processo que eu comentei, da pessoa ela deixar de ser dependente de um terceiro e ela passar a ter condições de sustentar-se por si mesmo. Então, é óbvio que isso não pode ser feito de um modo sem cuidados, né? Como assim, joga a pessoa lá e a pessoa que se vira. Né? A gente sabe que existe uma transição aí, que é justamente a fase da adolescência. Porém, alguns jovens eles já têm uma necessidade de autonomia mais precoce. Então, trazendo meu exemplo pessoal, eu sempre tive essa necessidade muito forte assim, de querer ter minha autonomia. Né, em termos financeiros, em termos afetivos, em termos... Tipo, a questão de independência é um valor muito forte para mim, que tem a ver com autonomia. E aí, assim, um exemplo pessoal, né, que eu saí da casa dos meus pais para estudar, mas meus pais ainda me bancavam financeiramente, mas eu buscava, com as habilidades que eu tinha, conseguir alguma forma de ganhar dinheiro para bancar as minhas próprias vontades, né? Mas os gastos fixos eram com eles. Aí, quando eu consegui juntar um pouco de dinheiro, primeira soma, assim, que foi a primeira coisa que eu comprei? Foi uma máquina de lavar. Né? Então, pensa assim, um jovem de 18, 19 anos consegue juntar um dinheirinho e vai comprar o quê? Vai gastar com alguma festa, ou com, sei lá, um computador, enfim. Eu comprei uma máquina de lavar, porque me incomodava eu ter que... eu estava morando em outra cidade, ter que levar as roupas para minha mãe lavar todo final de semana. E dar esse trabalho para ela e para mim também ficar carregando aquelas malas pesadas. Eu pensei, não, preciso ter autonomia nisso aqui. Então, assim, meio que abrir mão de uma série de outras coisas que poderiam dar um prazer mais momentâneo em função desse valor da autonomia. Né? E aí, os meus pais, eles foram excelentes em várias questões, sempre me deram todo apoio e às vezes até demais. Então, às vezes, isso foi algo que incomodou pra caramba minha mãe, né? Até eu brinco com ela hoje, posso estar falando aqui abertamente, que ela falou, mas agora você não vai vir mais aqui? Tipo assim, né? Parece que, não, eu vou aí, mas eu vou para te ver, não vou para, tipo, lavar roupa, entende? E aí entra a questão também financeira, né? De fazer esse movimento, não, já consigo me bancar, eu estou buscando isso. Aí meu pai disse, não, mas eu deixo te ajudar aqui com um dinheirinho e tudo mais. Eu disse, não, pai, tá bom, já tô me virando aqui, não precisa. Isso é bom porque também, assim, é prazeroso fazer esse movimento. Quando você consegue ter essa autonomia, as coisas vão funcionando, né, você sente que você está
vamos dizer assim, se desafiando e ao mesmo tempo conseguindo superar aquele desafio e conseguindo ter essa liberdade com responsabilidade. Isso dá um prazer de conseguir isso. E saber que os pais estão ali quando você precisar, que pode contar com eles, que te dão suporte, tudo. Mas chega um momento que o jovem tem que fazer esse movimento de saída da casa dos pais. Esse movimento tem que ser feito de modo pensado, de modo planejado, né? Tem até um artigo dentro dos artigos sobre invexologia, existe um artigo do professor Ricardo Marcó sobre esse movimento de saída da casa dos pais, autonomia, que eu acho que essa é uma das principais autonomias dentro do contexto da Invex, a autonomia financeira, nesse sentido, e afetiva em relação aos pais, né? E aí eu vejo assim, é muito sério isso, porque se a pessoa não dá esse passo, ela pode também perder o bonde da questão da Invex. É algo que ela tem que analisar em termos assim de se ela não está procrastinando, até que ponto ela já poderia dar esse passo, mas ela está às vezes postergando, porque existe aí hoje o fenômeno da geração canguru, que são aqueles jovens já com 30 anos, já têm a profissão, já têm um bom salário, mas ainda moram com os pais, por quê? Por causa das mordomias que tem ali na casa dos pais. Por um lado, para os jovens tem essa mordomia, para os pais fica aquela síndrome do ninho vazio. Se meu filho sai, e aí, o que eu vou colocar no mas agora lugar? já é a síndrome do ninho cheio, ou seja, os nem tão jovens assim, mas as pessoas já ainda na meia-idade estão acontecendo de ou retornar para a casa dos pais. Então, recentemente saiu até uma matéria na revista Veja falando sobre isso, entendeu? Então, pessoas que estão retornando para a casa dos pais, as pessoas já na idade adulta, né? Enfim, por diversos motivos, sejam principalmente até do seu ponto de vista financeiro, esse é um dos motivos que está sendo alegado lá, mas aí volta e agora, em vez da síndrome do ninho vazio, é a síndrome do ninho cheio, né? Os pais estão tendo que acolher novamente os filhos, né? Eles já tinham saído de casa, muitos já eram casados, já tinham casados, e aí, vamos supor, separam e voltam para a casa dos pais, né? Então está acontecendo um retrocesso, né, nesse sentido, na minha opinião. É verdade. Agora, Pedro, você falou aí da autonomia financeira, da autonomia afetiva, e com relação à autonomia moral, porque eu acho que esse é um ponto interessante também, né, dentro do desenvolve da autonomia consciencial, a condição da autonomia moral, que está muito ligada a pessoa, ela justamente ter dentro dela quais são os princípios, os fundamentos, os valores das decisões morais, né, das atitudes morais dela, né? E você pegou no cerne da coisa, né? A base está bem aí. Até a gente às vezes considera a inversão existencial um certo sinônimo de inversão cosmoética, no sentido que a pessoa que tem os valores, esses princípios para ela, já pensando em termos de cosmoética, assistencialidade, e ela vai buscar botar isso em prática na juventude. Ali eu coloquei na parte da enumerologia justamente isso, a sequência aqui, inversão de princípios, inversão de valores, inversão de posicionamentos, que aí vai entrando primeiro no âmbito, vamos dizer assim, mais idealizado ou mental ou teórico, e indo para o âmbito prático, né? Atitudes, hábitos, rotinas, para a pessoa materializar essa inversão existencial. E às vezes o que acontece desse gap do posicionamento é que a pessoa tem o valor, mas ela fica em cima do muro ainda em termos de atitude. Ela sabe que aquilo é bom, mas existe um ganho secundário, né, algo que ela ainda não está com vontade de abrir mão, algum prazer, algum capricho, e por isso ela não muda, não faz a reciclagem em termos de posicionamento. E assim, essa autonomia, a gente pode expandir para várias coisas também. A gente tem aqui a autonomia parapsíquica, que é muito importante, a pessoa dominar as próprias bioenergias, ela ter essa sustentabilidade energética, né? Então a gente pode expandir para todas as áreas da vida esse processo de autonomia. E o que eu sinto é que a pessoa que ela tem esse perfil aqui que a gente está falando, da consciência inversível, uma das características, ela tem essa necessidade de autonomia, né? Só tem que tomar cuidado para essa autonomia também, ela também pode entrar no excesso. E a pessoa quer ser tão autônoma que ela se afasta dos outros. E a ideia aqui é uma autonomia que gera interdependência. Então, por exemplo, o filho que faz esse movimento de sair da casa dos pais, ele vai estar auxiliando também na autonomia dos pais. Os pais antes, que eram, tudo que eles faziam era em função da criação dos filhos, eles vão agora ter um tempo livre, eles vão ter que pensar, opa, o que eu vim fazer nessa vida? Criei meus filhos, fiz um monte de coisa, mas e agora? O que eu posso fazer? Será que não pode despertar aí às vezes um senso de proex, de algum projeto, algo maior, uma reciclagem em torno
disso aí. Eu vejo que quando o jovem faz essa saída da casa dos pais, ele está ajudando os pais a fazer esse movimento também, né, de ampliação. Vamos lá, Lindo? Então, na Fatologia, página 17, na quarta linha, as mazelas de mini trafares de retrovírios refletidas em comportamentos imaturos do porão consciencial. Agora, a minha dúvida é assim, principalmente porque só mini trafares. Eu tenho a impressão que trafares em geral, aliás, quando não é mini, que o estrago é maior, mas eu estou pondo só para discussão, não estou querendo aqui discordar de nada. Tá? A sua pergunta é excelente, viu? É muito boa mesmo, porque as pessoas falam muito do jovem e associam o porão consciencial. Fala assim, o jovem, quem está jovem está no processo porão consciencial. E não é bem por aí. Assim, esse conceito de porão consciencial é importante a gente esclarecer melhor. Ele é um conceito que envolve justamente a gente pegar o próprio termo que foi escolhido para tratar ele, é um porão da consciência. E a gente pega a analogia, pensa numa casa, né? Você tem a sua casa, o que você joga no porão? Geralmente se joga no porão aqueles objetos que antes eram úteis e hoje não são mais, mas você ainda não tem coragem de jogar eles no lixo, né? Ou passar eles para um processo de reciclagem total, mas você deixa ele guardado, vai que eu preciso algum dia, tá lá no meu porão. Pensa isso em termos da consciência. A consciência tem várias vidas. Essas várias vidas, ela teve trafares dessas vidas em que ela não reciclou completamente. Por ela não ter reciclado completamente, pode ser por um apego, por alguma necessidade. Vai que eu ainda preciso usar esse trafar, porque o trafar em algum momento foi útil. Em algum momento a pessoa sentiu que aquilo, ela teve um ganho usar aquilo. E aí às vezes não tem coragem de reciclar totalmente, não teve condições de reciclar totalmente. E aquilo fica ali guardado. Só que não é um trafar ainda, um trafar de uma vida, por exemplo, da vida anterior, de poucas vidas anteriores. É aquele trafar multimilenar, aquelas vidas mais antigas. Por isso que é um mini trafar. E ele se manifesta na fase do porão consciencial. E aí por que o porão consciencial é mais na fase da puberdade? Porque é quando a gente está mais, vamos dizer assim, influenciado pelo psicossoma mesmo. A gente pegar assim, na infância há um predomínio mais do soma, né? A pessoa é totalmente ali, muito mais somática, e aí na juventude começa um processo que é somático e psicossomático, então as emoções são mais intensas, né? Vem o despertar da sexualidade, vem a questão hormonal também, somática influenciando, e ela fica mais à mercê desses mini trafares aparecerem. Porém é um processo que ao passar esse porão consciencial a pessoa supera facilmente. Ela não é um trafar que exige um grande esforço para ser reciclado. Esses trafares que são mais de vidas mais próximas, a gente vai demorar mais para reciclar eles, vai exigir um esforço muito maior. Quando são mini trafares do porão consciencial, são condições que elas são, vamos dizer assim, mais fáceis de serem recicladas depois de passar essa fase do porão. Porque essa fase, ela, em tese, o ideal é a gente superar ela até os 26 anos. Se passa dos 26 anos, fica uma questão patológica, um porão consciencial estendido. E se a gente analisar, a maioria das pessoas mantém o porão consciencial por um longo período aí da vida, né? Então, mas eu acho que o que o Arlindo está dizendo é que, de qualquer maneira, o que você está chamando a atenção é para justamente um traço imaturo da personalidade, que é a condição do trafar, né? Um traço fardo, um traço imaturo, um traço ainda não desenvolvido, um traço nosográfico até, né, da personalidade da pessoa, influenciando na condição do porão. E ele está questionando, mas por que mini, né? Não é isso, Arlindo? Não, o mini até que comporta. Mas por que só mini? Porque só mini. A ideia é assim, qual que é a diferença de trafar e porão consciencial? A base seria essa. Como é que a gente analisa e pensa assim, isso é do trafar da pessoa e isso é do porão consciencial? Tá. A minha visão é a seguinte, que o trafar, ele é um trafar e ele exige muito mais de ser reciclado. O porão consciencial, às vezes, a pessoa ela está num ambiente e ela está numa fase que predispõe aquilo, vai aparecer. Ao sair, basicamente aquilo some. Mas a gente falou aqui de sair da casa dos pais. Eles estão na casa dos pais e a casa é toda desorganizada.
e a pessoa acaba sendo desorganizada também. Ela sai da casa dos pais, ela vira uma pessoa organizada. Então, assim, não foi um trafar tão sério que ela carregou com ela ao sair da casa dos pais, porque era algo mais do porão Às vezes não é um consciencial. trafar específico, né? Às vezes é uma condição mesológica ali que momentaneamente a pessoa fica desorganizada. Mas a pergunta do Erlindo é por que o mínimo? Porque você poderia ter colocado as mazelas de trafares, de retrovidas, né? Ou porque só o mini, né? Aí eu pensei nesse sentido, do mini ser algo das vidas mais antigas. E que ele está hoje numa condição menor, mas ainda exige um pouco de superação. Não está 100% superado. É diferente de um trafar que ele é mais sério, ele está mais ainda mais forte dentro da pessoa. Esse seria aquele trafar que está mais latente, mais antigo ali, mas que ele já foi trabalhado, lapidado um pouco. Já um caminho, né, da consciência no sentido da superação. Daquele traço. Tanto que aí ela supera rápido, não é algo que exige uma grande energia para ser superado. Porque o ponto que ele quer, que eu entendi então agora, Pedro, que você quer colocar, é justamente essa relação do porão consciencial e da fase da puberdade, não é isso? Exatamente. Ficou claro, Armindo? Sim? Prevalece, né? Vamos lá? Só um minutinho que tem uma fila aqui, ó. É o nosso amigo, ele e depois você, tá, Olegário? Então, Pedro, ali na fatologia, o último item que você colocou, as evitações da INVEX enquanto polaridade normativa da técnica e o maxi-planejamento enquanto polaridade operacional. Diferencia para a gente melhor o que é a polaridade normativa e o que é a polaridade operacional. As evitações da INVEX, a gente até tem aqui no verbete, na argumentologia, no capítulo evitações, que seria a parte profilática, para compor esse perfil da pessoa que vai aplicar INVEXs, né? Então a gente coloca ali, por exemplo, a pessoa que ela optou por não ter filhos, por não casar, ela acaba optando mais pelo processo da dupla evolutiva, da condição do aborto também, a própria parte das coleiras do ego, que às vezes a pessoa ela fica excessivamente presa em um tipo de instituição que castra a liberdade dela. Então essas são nesse caso um exemplo seria o militarismo, tá? Então assim, o que acontece? Essas são a polaridade normativa, seria para compor esse perfil de quem vai aplicar a inversão existencial. Porém a pessoa de início ela vai ver, eu caí em alguma dessas evitações, vamos dizer assim, não, então eu tenho o perfil para aplicar a INVEX. Agora, no momento que ela parte para a aplicação, ela vai para a polaridade operacional, que é a realização do max planejamento. Então, assim, existe um tempo aí de reflexão, de até fermentação da pessoa para ela conseguir elaborar esse max planejamento em relação às prioridades pessoais, interesses, onde ela quer chegar. Quanto antes ela conseguir diminuir esse gap, mais ela vai estar saindo de uma condição de inversão existencial mais iniciante ou mais amadora para uma condição mais profissional mesmo, né? Então seria basicamente isso, porque a técnica da INVEX, pegar na definição dela, ela é o planejamento máximo da vida humana. Então não adianta só a pessoa ficar nessas evitações, não cair em nenhuma evitação, e achar que está aplicando a INVEX. Tudo bem, ela pode optar pela INVEX, mas chega um momento que ela precisa dar o próximo passo, que é essa parte operacional. Então, seria aqui sobre as 10 evitações impedidoras da aplicação da técnica da inversão existencial. Aqui eu vejo essas evitações, né? E eu queria ver se tem um grau, por exemplo, se eu cometer, por exemplo, alguma dessas atitudes aqui, eu já me excluo da possibilidade de estar aplicando a inversão, né? Por exemplo, uma criança ou alguém que não tem muita maturidade vai lá e experimenta um cigarro ou uma droga, né, que a gente vê que tem muitas crianças que também acabam, por influência da mesologia, né, caindo em drogadição ou esse tipo de coisa. Muito boa a sua pergunta. Isso gera muita dúvida mesmo nas pessoas. E aí, assim, o que eu vejo aqui é que todas essas evitações, elas têm uma condição meio de antes e depois. Ela tem uma condição, assim, que a pessoa ela acabou se envolvendo de um modo que isso acaba, em algum sentido, gerando uma parte mesmo de dificuldade ou de comprometimento mais irreversível em relação a ela.
existe o processo, como você falou, do uso de drogas na juventude, que é muito comum, principalmente da experimentação. A pessoa quer experimentar, às vezes, cigarro, maconha, cerveja, álcool, etc. O que a gente vê é que o ideal é a pessoa, vamos dizer assim, não sentir necessidade disso, mas a gente sabe que na prática o que acontece? Você quer experimentar, quer vivenciar. Aqui até colocada a questão da dependência, o item 8, é quando é um grau de dependência estagnador e incapacitante, podendo esse aplicar substâncias psicoativas ou mesmo a objetos, relacionamentos e ambientes. Então, quando chega num nível, por exemplo, que a pessoa realmente... Vamos pegar o exemplo aí do cigarro. Ela está dependente do cigarro. Ela não consegue parar de fumar. Ou no caso do álcool, a pessoa que ela chega a ter o nível de síndrome de dependência alcoólica, SDA. Existe aí uma terminologia médica para avaliar até o nível que a pessoa é aquele bebedor social, até o nível da pessoa que ela realmente tem uma dependência alcoólica. Até sugiro aí, tem um artigo número 1 da bibliografia, Recim pré-Invex, que é analisado esse processo, né? As vivências que podem chegar num nível de comprometimento a ponto de incapacitar a pessoa de aplicar Invex. Nesse caso aqui do artigo, não chegou nesse nível, mas teve envolvimento com bebida, com outros processos assim, que seriam, vamos dizer assim, posturas anti-invexológicas, porém não num nível que chegou num comprometimento irreversível, né? Então, é mais nesse sentido aí que seria a linha tênue, aí, o ponto de virada entre se constituir realmente uma evitação ou não. Tudo Ficou bem? claro aí? Ficou, mas eu tenho mais uma questão aqui. Agora, com relação ao aborto, já foi uma questão que eu venho pensando há um bom tempo, sobre a questão da pílula do dia seguinte. Não sei se tu chegou a pensar a respeito. Claro que ali não tem a parte da concepção ainda, né? Ainda é muito prematuro, mas não seria uma forma de aborto, abortar também uma possível gravidez, né? O que tu pensa a respeito disso? Aí, na minha opinião, você acabou já respondendo a própria pergunta, que nesse caso ainda não houve a concepção. Mas a questão é assim, se a pessoa ela está utilizando dessa pílula com regularidade, mostra que ela não está tendo profilaxia, então que ela está bem próxima de ter que, de às vezes até perder a própria questão de invexibilidade pela falta de profilaxia, porque a qualquer momento, né, isso pode acontecer de uma gravidez não planejada, né, um processo às vezes de realmente incapacitar ela de aplicar Invex. Então o ideal é não usar esse tipo de método. Pode ser que uma situação ou outra aconteça a necessidade de usar, mas não é o ideal, né? Então, aí realmente entra esse processo entre o que é a concepção de um feto de fato. Então, se considera que, se não me engano, 48, 72 horas, né? Então, a pílula do dia seguinte não constituiria aí aborto nesse caso. Pedro, eu tenho aqui uma pergunta sobre a página 20, limitadores. Você traz aqui 4 atitudes passíveis de limitar e dificultar a Invexes. A minha sugestão era de você ter o contraponto, de você colocar atitudes para facilitar a opção pela Invex. Porque os limitadores, a atitude limitadora diz assim, o que eu não devo fazer? Agora, que atitude seria interessante a pessoa ter, pensar no teu caso, né, algumas características que você tem intraconscienciais que você poderia colocar no papel para que o inversor realmente ele pudesse se identificar nesse sentido, né? A sugestão é excelente, Olegário. Eu vejo que é realmente um ponto aí que acabou sendo uma opção minha, porque eu acabei fazendo uma dobradinha aí de verbetes, que foi no sábado foi o consim inversora e hoje está sendo um consim inversível. Eu acabei que esses pontos, que seriam assim, os benefícios de aplicar Invex, os traços que são positivos, no caso de alavancagem de trafores, de características do inversor, e acabei colocando no outro verbete. E nesse caso aqui, como é a consim inversiva, a gente optei por chamar mais atenção no processo de evitações e dificultadores, né, que é justamente o ponto que a pessoa tem que refletir, peraí, isso aqui, como é que está isso para mim? Ah, ok, então eu sou uma consim inversível.
Então, a partir daí, ela fazer o posicionamento em relação à Invex para se tornar uma consciência inversora. Ok, é questão de ponto de vista, né? Outra coisa, por que você acha que estão chegando menos inversores do que no passado, né? Isso sobre o ponto de vista da própria pessoa e do grupo, né, de inversores hoje que estão aqui, né? Então, essa é uma questão, assim, eu não consigo ainda mensurar efetivamente isso, né? A gente teria que pegar os censos aí, em relação à chegada de novos inversores ou não. O que eu vejo é que hoje está sendo desenvolvido um trabalho bem interessante dentro da Sinvex. Aparentemente pode ser um trabalho às vezes que pode não ser tão visível e tal, mas que a gente está buscando fazer esse processo de acolhimento de novas pessoas, né? Então hoje a gente já tem, por exemplo, dentro dos Greenvex, a nível Brasil, um grupo de cerca de 70 pessoas participando. Existe a possibilidade agora com campos de Invexologia sendo materializado de ampliação dessa condição assim de inversores novos chegando, se interessando pela proposta até pelo campus. Esse ano de 2015, eu estive na Sinvex, né, eu sou voluntário da Sinvex, e estou junto com outros voluntários que estão aqui presentes também, o Diego, a Aline, também são voluntários em Curitiba, buscando montar um núcleo lá e trazer novas pessoas. E a gente fazendo um balanço com o pessoal da Sinvex aqui de Foz, que esse ano, apesar das várias dificuldades de 2015 aí no Brasil, foi o ano que mais teve eventos de Invex, né? Ano que teve vários TPIs acontecendo em várias capitais. O TPE é o curso de Teoria e Prática de Inversão Existencial, o curso EAD sobre inversão existencial, né? E a gente vê que o ano que vem a tendência é intensificar esse movimento. Por outro lado, essa questão que você comentou, antes os jovens, eles, vamos dizer assim, não tinham tantos estímulos, né? Então talvez era um pouco mais facilitado o processo de focalização. Então a pessoa via a proposta de inversão existencial, se interessava, vou focar nisso. Hoje a pessoa conhece Invex, mas ela conhece uma série de outras coisas, e às vezes isso pode ser ali aquele item 1 dos limitadores, né? A pessoa acaba se deixando seduzir, ou aquele intermissivista que tem o perfil, mas aí acaba se deixando levar por outros interesses, né? Então a nossa tentativa hoje, nosso foco, até se o Diego quiser comentar que está aqui, ele está buscando desenvolver uma campanha de comunicação para os inversores, uma campanha efetiva de comunicação que fale mais o processo da Invex para um público, por exemplo, de consins inversíveis, pessoas que têm esse perfil, que possam se interessar, mas que ainda não conhecem a técnica, justamente para tentar retomar esse processo de mais gente chegando, mais gente nova. Tem aqui, ó, moçada, rapaziada, gurizada, galera, pessoal chegando e se interessando pela proposta, sentindo uma energia, vamos dizer assim, aglutinadora desse processo aí da Invex. Isso aí. Uma coisa turma, né? Exatamente. Turma. Uma coisa que sangue novo. Coisa que me chamou muita atenção no Congresso de Inversão Existencial, primeiro que eu participei em 2012, que teve aqui a apresentação do verbete do professor Valdo, o Panderologia, do DAC, né, o verbete, e ele insistiu muito na questão da aglutinação, da nossa dificuldade, da Sinvex na época de aglutinar os inversores, de promover essa atração de novas pessoas interessadas em aplicar Invex. Esse ponto que o Pedro trouxe, eu acho que é um dos principais hoje, que é a questão da dispersão. E somada à questão da dispersão, eu acho também que a gente hoje ainda não tem uma linguagem que seja suficientemente atraente para o jovem, para que ele consiga, para que a gente consiga despertar nele o interesse pela inversão existencial, para mostrar para ele os reais benefícios do que a técnica pode oferecer e que ele consiga compreender isso. Eu acho que essa é a principal dificuldade. Então, a nossa proposta em desenvolver uma campanha de comunicação é criar uma forma nova de falar sobre Invex, que seja de uma linguagem acessível para o jovem de primeira vez, ali, que está tendo contato com a Invex pela primeira vez, que ele consiga compreender que a Invex é uma técnica que vai trazer uma série de benefícios para ele, e que isso seja fácil de se entender, né? Que acho que hoje a principal dificuldade é que a pessoa consiga entender, porque a Invex, se a gente falar só do ponto de vista dos neologismos, de um modo mais técnico, a gente tem assim uma série de informações, muito conteúdo publicado, mas é difícil para um jovem, principalmente para um adolescente que está aprendendo ainda a se habituar com esses termos, é difícil para ele entender qual que é o real significado por trás disso, né? Então acho que é nessa linha aí que a gente vai procurar seguir.
buscar uma linguagem, né, com vocabulário que seja mais atraente, vamos assim dizer, né, num primeiro momento. E vocês irem a campo, assim, eu me lembro que, como você falou, né, tá tendo muita atividade da Sinvexes, mas eu me lembro que quando eu cheguei na Conscienciologia, isso faz 20 anos, o primeiro grupo que eu fui apresentado era dos inversores, lá na sede do IIP ainda, não era nem IPC, era IIP, no Rio de Janeiro. E eles que, nossa, eles que estavam na liderança, entendeu? Então, são os jovens aí, vocês... de repente, não sei, virem mais a campo, tanto dentro do ambiente da CCCI, como fora, na sociedade, por exemplo. Tem vários movimentos hoje em dia, você mesmo mencionou aí, né? A questão da juventude... Faculdades, escolas também, escolas, startups, ONGs. Então, está tendo assim, uma inserção do jovem muito na questão social. E fica aí, não sei a sugestão, se vocês têm algum projeto nesse sentido, entendeu? De partir para um nível mais social, né? Sim. É uma coisa que a gente percebe, que é uma característica da geração que hoje está apta a aplicar começar a aplicar a técnica da INVEX, é que uma geração que tem uma dificuldade maior em interação com as pessoas, justamente pela questão da tecnologia, do contexto que a gente está inserido. Então, a gente está passando por uma geração de jovens que tem menos habilidade interpessoal. Então, essa tentativa de ir a campo realmente é uma questão que a gente precisa desenvolver e principalmente escolher, né, identificar esses lugares que podem estar ali possíveis investidores e como interagir nesses lugares, mas esse ponto da dificuldade de acessar a pessoa em si ali no corpo a corpo, isso é um fato, que é bem característico da nossa geração. Beleza, gente? Deixa eu só caminhar aqui, posso? Que a gente tem uma opção de pergunta e depois... Ah, desculpe, você já estava na frente há um tempão, vamos lá, né? Tá ligado? Na página 19, aqui em Fobiologia, eu queria que você falasse sobre a eliminação da decidofobia. Aqui, nesse caso, do contexto do verbete, é importante a decisão da pessoa em aplicar INVEXes. E, às vezes, existe um certo receio aí dentro. Um receio de que, mas se eu aplicar INVEX, a minha vida vai estar toda travada, vai estar toda limitada por essas ideias, por essas condições. Às vezes tem gente que vê assim, não, eu quero aproveitar um pouco mais, ainda tem um tempinho, mas estou com 20 anos, aí eu vou aproveitar um pouquinho mais, aí quando eu estiver com 23, 24, aí eu começo a aplicar INVEX, entendeu? Aí a pessoa pensa assim, não é o momento ainda agora. Então, a decidofobia, no fundo, eu vejo que a principal causa é a falta de entendimento dos benefícios daquela decisão. Então, a gente, quando toma uma decisão, é muito difícil saber se aquela decisão ela é 100% certa, né? Não existe essa condição de 100% de certeza se aquilo vai ser a melhor escolha. Senão, nem seria uma decisão, já teria sido feito. Quando a gente exige a tomada de decisão, é porque você está entre uma, duas, três opções, entre duas ou mais opções, na verdade, e que essas duas ou mais opções você tem dúvida do que vai acontecer futuramente. Então, para isso, eu sugiro muito a aplicação da técnica da madrugada. Eu sempre fiz assim, nos momentos em que eu tive que tomar uma decisão mais crítica na minha vida, mudança de profissão, mudança de cidade, mudança de relacionamento, ou uma coisa que realmente eu quero realizar e que eu preciso tomar esse posicionamento. A técnica da madrugada envolve a pessoa acordar de madrugada, trabalhar as energias, pegar uma folha de papel, né, buscar conectar com os amparadores e escrever os prós e contras daquela decisão. E aí fazer isso noites consecutivas, até ela ter uma clareza em relação a qual é o melhor caminho seguir. Isso vem naturalmente com a aplicação dessa técnica. Na página 18, Pedro, na fatologia, na segunda linha, poderia exemplificar a inversão etiológica, catalisando a opção pela inversão existencial? Então, esse é um conceito novo que a gente debateu esse ano no simpósio do Greenvex, de autoria do professor Igor Moreno. Então, a ideia da inversão etiológica é uma inversão das causas. A pessoa que ela tem um paradigma mais intrafísico, né? Então, ela acaba tendo as causas das coisas todas com base na intrafisicalidade. E aí vendo os efeitos que sugerem. Então, ele trouxe muito a questão do materialismo. A pessoa que está no paradigma mais materialista e que vê, às vezes, as injustiças sociais, as questões, como que a sociedade se configura hoje, como uma certa fruto da história,
né, e ao mesmo tempo das condições materiais ali presentes. E aí ele, ao ter contato com o paradigma consciencial, a pessoa vê que existe também esse processo de responsabilização da consciência, que antes aí acabava incorrendo um processo mais de vitimização. Terceiriza, né? Terceiriza as terceirizar causas, né? as causas, e aí a pessoa ficar refém disso, se vê como um refém da sociedade atual, e um pouco assim, uma postura meio desesperançosa da vida e tudo. E aí vítima, entrou, né? Como você colocou também, muito né? crítica, por sinal muito né? crítica, mas como vítima da situação. Né? E aí a mudança aqui da inversão etiológica é quando você começa a levar em consideração as causas, a concausa extrafísica, né? O processo da consciência ter várias vidas, das consciex também se interrelacionando ali no ambiente. Então ocorre uma inversão de paradigmas nesse caso aí, do paradigma materialista para o paradigma consciencial. E aí nesse caso a pessoa, quando faz esse giro, ela vê a total, vamos dizer assim, vê total clareza e motivo de aplicar a inversão existencial. Então facilita a opção pela técnica aí. Ainda na segunda linha da página 18, na fatologia, Pedro, no final da segunda linha, poderia exemplificar algumas das recins pré-tenepsis? Pré-tenepsis não, pré-invexis. Então, eu sugiro dar uma olhada no artigo ali da Augusta, Recim pré-invexis, que ela escreveu sobre isso. Mas, por exemplo, processo de alcoolismo, que a gente comentou aqui, a pessoa que antes ela estava bebendo, indo para a festa, bebedor social mesmo, que acaba vendo assim, peraí, quais as companhias extrafísicas que estão nesses ambientes? Né? Qual o tipo de energia que eu estou buscando nesse ambiente? Qual o tipo de carência que eu tenho que me faz nesse tipo de ambiente? Mas a pessoa depois ela passa a não ir mais e deixar, por exemplo, de ingerir álcool, e passa a ter isso de um modo sem ser uma repressão para ela e substituir por outros lazeres sadios, mais mental-somáticos, por exemplo. Seria um tipo de reciclagem. O próprio processo das riscomanias, aquele jovem que tem necessidade, às vezes, de vivenciar adrenalina muito intensa, esportes radicais, seja até mesmo aí o surf, skate, esses que estão bem na moda hoje, sim, são bem vangloriados, mas acabam incorrendo um risco de lesão, um risco de, vamos dizer assim, até de dessoma da pessoa, dependendo do caso, mas que é extremamente prazeroso de fazer. Porém, quando você está pensando assim, na sua ProEx, o que é o melhor para a sua ProEx? Você vê que correr um risco, a gente já tem, só de estar ressomado, já risco de dessoma, né? Isso é fato, qualquer situação pode ser um risco. Porém, você se expor a um risco desnecessário pela sua vontade, em troca de ter uma emoção mais intensa, uma adrenalina, mostra que a pessoa ainda está muito impulsiva, muito ainda necessitando de vivenciar essas condições mais intensas e não tão com o processo do mental soma dominando ali a situação. E aí existem várias outras, né? A gente pode fazer, às vezes, uma análise total disso, né? Mas aí eu sugiro a pessoa dar uma olhada no verbete cultura invexológica, que fala de várias dessas, um paralelo entre seria a cultura convencional e a proposta de uma cultura invexológica aí. Na página 18 ainda, Pedro, em binomiologia, na última linha, você pode diferenciar os itens do binômio inversibilidade e invexibilidade, que é o tema, inclusive, do seu parágrafo aqui, lembrete, né, da divisão da argumentologia. Exatamente. A questão aqui é, basicamente, o potencial e a realização. Então, a inversibilidade é você ver uma consciência que tem a qualidade de inversível. Ela tem muita possibilidade de aplicar em invexes. Eu tenho, por exemplo, casos que conheço de pessoas que conheceram a Conscienciologia com 9, 10 anos de idade. A pessoa fazia cursos, a pessoa gostava de estar lá naquele ambiente, os pais auxiliavam, motivavam, a pessoa estava ali aparentemente com, nossa, essa pessoa vai ser um grande inversor, todo mundo até julgava isso para ela, assim, em termos assim, essa condição, né? Porém, aconteceu no meio do caminho entre esse potencial que a pessoa tinha de precocidade e a realização disso, uma série de condições que a pessoa acabou desviando, entrou no processo de porão consciencial e depois foi tomar o processo de Conscienciologia só lá na frente. Então, esse é o diferencial da inversibilidade, que é o potencial, para a invexibilidade, que é a qualidade de aplicação da invex. Que essa qualidade só pode ser avaliada pelas conquistas que a pessoa teve, efetivas, e pela precocidade dessas conquistas.
Muito bom. Em mitologia agora, Pedro, na página 19, você pode abordar os mitos, a evitação do mito do inversor perfeito, que está na primeira linha, e o impacto das mitoclastias juvenis pelo contato com a invexis, na terceira linha. Daí, a primeira condição eu vejo que é muito séria para o posicionamento em relação à aplicação da invexis, que é algumas consciências inversíveis, que eu tenho interesse pela invexis, tenho o perfil, mas não se posicionaram ainda, porém tem uma visão muito cristalizada do que é o inversor. Às vezes uma coisa muito quadrada, ou uma condição assim, daquela pessoa que é muito, uma série de conquistas já definidas, e a pessoa se vê distante, com um gap muito grande em relação a esse inversor ideal que ela tem. Então aqui a ideia de a gente pensar que não existe um inversor perfeito, aquela pessoa assim que ela passou por tudo e não, vamos dizer assim, caiu em nenhum desvio, nem nada. Se a gente for, é até legal quando a gente participa do Greenvex, né, que as pessoas abrem, eu tenho essa dificuldade ainda, ou então eu passei por tudo isso e você nunca imaginava, né? Eu, às vezes até falo, né, pro pessoal que eu tinha banda de heavy metal, né, eu andava de preto, aí o pessoal, nossa, mas você, como assim? Nunca não consigo nem imaginar você de cabelo grande, brinco, tudo mais, assim. Por quê? Porque foi um processo, uma época minha, mais dark mesmo, que eu tinha uma série de revoltas e que eu exprimia através da música. E chegou um momento que eu optei por abrir mão disso e vi que tinha outras coisas melhores. E aí, às vezes, a gente vai conversando com outros inversores e vendo que esse processo é muito mais um processo de construção. O nível de invexibilidade é algo construído a partir desse posicionamento. Então, a pessoa tem que se posicionar para começar desde já e construindo esse processo da ProEx dela. E aqui o impacto das mitoclastias juvenis pelo contato com a invexis, porque às vezes a invexis ela tende a ser algo muito antipático. A gente vai pegar e colocar, às vezes, várias realidades ali à tona que não são muito faladas, e hoje a gente vive uma sociedade que é extremamente liberal, tem um lado bom disso. Por outro lado, você tem uma dificuldade muito grande em fazer qualquer tipo de crítica, porque qualquer crítica você é taxado de moralista, né? Então, isso aí você é um conservador, você é um moralista, por isso está falando isso. E às vezes é mais um processo mesmo de você analisar de modo mais mental somático aquela postura e ver que às vezes é um idiotismo cultural, né? Então é muito comum, às vezes, por exemplo, o jovem que idolatra um certo artista, porém um artista que ele é drogadito, né? Às vezes tem posturas imaturas na mídia, acaba dando um anti-exemplarismo, porém é uma pessoa de alta projeção. Só que como aquele jovem ele gosta muito daquele artista, ao você criticar o artista, ele já torce o nariz e tudo, aí cai aquele mito. Aí a pessoa vai ter que ver se ela vai fazer realmente o processo de reciclagem. Se ela vai querer manter a postura pelo aquele impacto daquela quebra dos mitos, ou se ela vai, às vezes, torcer o nariz e falar assim, não quero saber disso mais porque me incomodou. Então acaba que por ao invés de ela buscar um processo de homeostase desde a juventude, ela vai fazer uma série de mitoclastias desses ícones, desses ídolos que os jovens idolatram, que muitas vezes são patológicos, né? Hoje nem tanto, mas a gente vê o caso, por exemplo, do Che Guevara, né? Que era um mito aí, tudo que algumas das juventudes ainda mais, vamos dizer assim, tem esse lado mais esquerdista, a gente vê isso muito no movimento juvenil, ainda tem uma idolatria pelo Che Guevara, mas esquece de avaliar de modo mais crítico que o Che Guevara acabou pegando em armas, né, tendo um processo de belicismo, inclusive assassinando pessoas, né? Então era um cara que era médico. Como é que ele usou a medicina? Ele acabou indo para um outro processo totalmente inverso, né? E a coisa do poder que subiu a cabeça. Enfim, então aí esse tipo de crítica faz muita gente torcer o nariz. E aí acaba que a Invex ela está o tempo todo mexendo com isso. Beleza. Eu sei que tem algumas pessoas esperando com o microfone. Eu só vou adiantar aqui um pouco a pergunta dos teletertulianos, tudo bem? Que a prioridade é deles. Aí eu já abro para vocês daqui a pouco, tá? Pedro, vamos lá. Em pensenologia, na segunda linha, na página 17, o que caracteriza os infrapensenes? Poderia exemplificar? São esses pensenes mais baixos, vamos colocar assim. A ideia é que como a gente está num período aqui mais da juventude, porão consciencial, os infrapensenes têm uma característica mais, vamos dizer assim, patológica mesmo, né? Subcérebro. Do subcérebro abdominal, né? Exatamente. Poderia, em pensenologia ainda, poderia discorrer a respeito do autodesvencilhamento das pressões holopensênicas mesológicas nocivas?
aí é o grande desafio da Invexis, né? Que é você remar contra a maré, você ir no contrafluxo das pressões que são mesológicas, no caso, em termos assim, se a gente pega a análise social, aí, o espírito do nosso tempo, esses vários, até tem aqui os dificultadores, na parte da argumentologia, o próprio livro Inversão Existencial, a pessoa tiver esse livro, ele tem um capítulo, uma sessão inteira com vários capítulos só sobre profilaxia das imaturidades juvenis e sobre o jovem e a sociedade atual, em que se faz uma análise da sociedade atual. Então essa visão de crítica é importante para conseguir fazer esse desvencilhamento, principalmente a autocrítica, porque a pessoa vai ter que estar mais forte internamente do que a pressão externa, para ela conseguir realmente esse processo de ir em um fluxo cosmoético perante um contrafluxo que é o da sociedade hoje mesológica, que muitas vezes vai puxar ela para a média. E a Invexis a gente quer o quê? A gente quer que a pessoa esteja acima da média, em termos evolutivos. Se ela for seguir a mesologia, ela vai querer se adaptar à média das pessoas, ou seja, à mediocridade. Então, esse processo de autocrítica, eu acho que é muito pela reflexão, né? Tem que fazer muita reflexão, ler aquele mesmo fato sobre várias fontes diferentes, a questão da interdisciplinaridade, para ter uma visão de conjunto e aí sim conseguir fazer esse desvencilhamento. E agora, em antagonismologia, Pedro, na página 19, na primeira linha, você pode esclarecer o antagonismo pular etapas, queimar etapas? Qual a diferença entre pular etapas e queimar etapas? Você tinha explicado isso no verbete no sábado, né? Exatamente. Aqui a ideia a etapa ela é necessária ser vivenciada, né? Porém, se a pessoa ela vê que ela já entende daquele assunto, que é algo, vamos dizer assim, até pegando um exemplo que hoje tem naqueles tutoriais, às vezes você vai acessar algo, principalmente na internet, já vem ali uma explicação, como mexer com aquilo, tutorial. Se você já sabe mexer, você não precisa ler o tutorial. Então o que você vai apertar? Em vez de ficar lendo o tutorial, você vai apertar o botão pular, você vai pular o tutorial. Então seria basicamente isso em termos de experiências intrafísicas. A pessoa ela vê que isso aqui eu não preciso vivenciar, eu pulo e eu acelero. E o queimar seria a analogia que a gente pode fazer com o esporte. Aquelas provas, por exemplo, 100 metros rasos. Aí a pessoa ela quer correr, né, e ganhar a competição. Só que ela está com tanto o egocentrismo ali tão intensificado em ganhar a competição que ela faz. Ansiedade tão grande, né? Ansiedade tão grande que antes de dar o apito da largada, ela queima a etapa, ela queima e é desclassificada. Então o jovem tem que tomar esse cuidado, que é uma linha muito tênue entre o processo de antecipação, sadia e a precipitação. Queimar etapa é algo que aí seria precipitado. Bom. Na página 19 ainda, agora, Pedro, em paradoxologia, na primeira linha, gostaria que exemplificasse o paradoxo de a alta capacidade não significar êxito e, na última linha, o paradoxo de certas restrições poderem proporcionar maior liberdade. Então, esse paradoxo da alta capacidade não significar êxito tem muito a ver com a superdotação, com a precocidade e até aqui com um tema que é a inversibilidade. Então, às vezes você vê aquele jovem cheio de energia, aquela pessoa que já tem uma intelectualidade desenvolvida, está ali com tudo, está com apoio e tudo mais, porém, nesse meio tempo, o que a pessoa vai fazer com isso? Eu conheci vários inversores que eu considero que tinha até um potencial, vamos dizer assim, muito maior do que o que eu tenho. Porém, essas pessoas depois meio que foram fazer outras coisas, né? Eu acho que cada um tem liberdade para tomar as próprias escolhas, né? A pessoa, tipo assim, tinha que ter seguido isso. Mas aquela alta capacidade não quer dizer que vai chegar em êxito. O êxito, para você atingir o êxito, tem que ter muito esforço. Então, eu sempre bato muito nessa tecla. Que uma coisa é você ter a predisposição, mas se você não tiver o esforço, nada adianta. Se a pessoa não botar aquilo em prática. E isso a gente vê em muitos casos de pessoas com superdotação também, que às vezes acabam não conseguindo materializar aquela habilidade acima da média em algo concreto. E aqui, certas restrições podem proporcionar maior liberdade, que é o caso da Invexis. Aparentemente, a pessoa ela vai estar mais focada no processo ali, daquelas evitações, ou mesmo na operacionalização da Invexis dela. E para a turma dela, que está ali ao redor, alguns amigos que não estão aplicando a Invexis, eles vão estar aparentemente mais livres,
eu posso ficar até mais tarde me divertindo, né? E aí a pessoa, tipo, às vezes pode sentir um pouco essa diferença. Um exemplo clássico para a pessoa entender isso aqui é pegar o exemplo do vestibular. Então você tem aquela pessoa que ela sempre está estudando para o vestibular, todos os anos, chega ali no terceiro ano, ela praticamente dedica a vida para passar no vestibular concorrido. E tem aquela que nesse meio tempo ela estava ali se divertindo, estudando muito menos. Aparentemente, olhando de fora, essa que estava estudando menos, ela estava mais livre. Ela podia fazer o que ela quisesse. Podia se divertir, eu quero fazer isso agora, eu vou e faço. E a outra não, estava restrita por ter que estudar. Porém, futuramente, essa restrição gerou uma liberdade maior. Quando a pessoa consegue a aprovação, ela vai ter ali um processo de carreira, já uma antecipação, enquanto outra, às vezes, vai ter que fazer cursinho ou se virar de outra forma. Então, um exemplo clássico para entender essa questão aqui. Na página 20, Pedro, em evitações, o teletertuliano pede para você comentar os itens 3, assédio, 5, casamento e 8, dependência. O item 3, então, assédio. Vivenciar assédio cronificado, ao modo de semipossessões malignas constantes. Então, uma consciência jovem, que ela vivencia o processo de possessão maligna, isso mostra que ela está já numa condição de subjugação a uma consciência assediadora. E essa subjugação, a gente também tem que ver que há uma responsabilidade da própria pessoa em permitir esse tipo de dominação doentia, que é uma condição antiprofilática, quer dizer, o parapsiquismo dela já está num nível tão desregulado a ponto dela ser totalmente subjugada por um processo de assédio nesse nível. Então, aqui é quase uma escravização a uma consciência. Então, a pessoa que vivencia isso constantemente, esse assédio já crônico, né, fica difícil dela aplicar Invex, que é uma condição antiprofilática. Acaba criando uma dependência, né? Às vezes acaba criando uma simbiose, né? Uma simbiose. E uma dependência. Aí, nada impede que ela recicle, que ela consiga superar isso, né, gente? Até sugiro muito o livro da Sirlene Couto, que é aquele Contrapontos para Psiquismo, que ela expõe várias condições aí. Porém, aqui a gente vê que invalidaria a aplicação da Invex. O item 5, casamento. Casar-se no âmbito religioso ou civil, submetendo às pressões mesológicas externas em detrimento da formação da dupla evolutiva. Então, a condição do casamento muitas vezes é uma pressão familiar, ou seja, os pais que pedem que ali o casal que se ama, que formalize isso, e aí existe a pressão religiosa. Quando há uma pressão religiosa, a pessoa já está, de certa forma, cedendo uma série de condições que vão contra a proposta multidimensional da Invexis, né? Não há necessidade nenhuma de um casal ter que selar esse amor, esse relacionamento perante uma instituição, seja religiosa ou uma instituição governamental, que é o caso aqui do processo civil, né, do contrato civil aí. Como se fosse assim, se a gente pegar a história de tudo isso, né, a raiz desse processo, a palavra matrimônio tem muita relação com o patrimônio. Então, antes as famílias faziam isso para conseguir juntar os patrimônios, daí garantir essa junção patrimonial. E a questão religiosa, algo para conseguir que a pessoa, através da obediência, mantivesse uma conduta que era considerada correta, que no caso desse casamento aqui, a conduta poligâmica, mas que às vezes era muito mais por aparência, né? É só aquela coisa, aquele casamento de aparência, faça aquela festa. Para evitar a poligamia, é isso? Para evitar a poligamia. Não, aí faz aquela declaração e tudo mais, eu prometo ficar com você o resto da vida, etc. E também assim, acho que para a pessoa não ficar subjugada a um conjunto de crenças, né? De dogmas, ou seja, o comportamento dela, a relação afetiva da pessoa não ser pautada por uma questão dogmática, né? Ela não se sujeitar aos dogmas, seja da religião, ou seja até mesmo do Estado, né? Exatamente, mostra que ela está mais cedendo à pressão externa. E hoje a gente sabe que tem a proposta dupla evolutiva, que é uma proposta avançada de um relacionamento afetivo sexual monogâmico, sadio, que o foco é as gestações conscienciais. Aqui nesse caso, a tendência, a pessoa casou, é a pressão da família que já conseguiu que eu não tenho vontade de casar, aí a família pressiona a pessoa, eu vou casar para agradar eles. Aí ela já cedeu aí daqui a próxima pressão qual que vai ser? E aí, quando é que vem o primeiro filho? E aí a pessoa entra nessa pressão e às vezes nisso ela vai deixar de focar nas gestações conscienciais.
E o outro item é o 8, né? Possuir grau de dependência estagnador incapacitante, podendo este aplicar-se a substâncias psicoativas ou mesmo a objetos, relacionamentos e ambientes. E aí, nesse caso, entra o processo da drogadição. As pessoas falam assim, eu experimentei, por exemplo, experimentei um tipo de droga, e aí, eu não posso mais aplicar Invex? Aí tem que ver qual foi o nível. A pessoa chegou a ser internada por causa disso, ela chegou a ter uma dependência, foi realmente incapacitante. E aí, às vezes as pessoas, elas entram num debate disso aqui e falam assim, porque tem as drogas lícitas e as ilícitas. Gente, Isso aí é indiferente. Tanto que aqui a gente está colocando também a condição de objetos, relacionamentos, né? Ambientes, pessoas acho que a questão toda é dependência, é a dependência, né? A pessoa porque ficar subjugada, base... a subjugação. Porque como você falou, a Invex, ela parte já do pressuposto de uma autonomia, não é isso? É liberdade multidimensional. Não é isso? Essa que é a base da coisa. E aí, se a pessoa ela já cria algum vínculo de dependência que é incapacitante, como você colocou, né? Impede a pessoa de pensar, de agir, de se manifestar, não interessa se o seu ponto de vista do direito intrafísico é lícito ou é ilícito, não é isso? A questão é a dependência. Que pode ser uma dependência à comida aqui, né? A pessoa que, né? Enfim, pode ser uma série de coisas. Aí tem que ver se chegou num nível de dependência que realmente teve um antes e depois daquilo. Foi algo tão marcante, e aí realmente é algo a se considerar aí como evitação. E agora, Pedro, na questão dos limitadores, o item 3, procrastinação. Procrastinação. A mania de deixar tudo para a última hora constitui postura limitadora da aplicação da Invex, devido à técnica propor antecipação de conquistas evolutivas, sendo necessária a resim cirúrgica desse traço para evitar a estagnação pessoal e consequente perda do bonde da condição inversiva. Eu sugiro muito a leitura do verbete proatividade invexológica. Por quê? Porque a Invex é um processo de antecipação. Para você ter antecipação, tem que ter a proatividade. E aqui, no caso, a procrastinação seria o inverso disso. Se a pessoa sempre deixa tudo para a última hora, ela não tem planejamento, ela perde a condição mesmo de antecipação, né? E a tendência é que ela vai sempre, vamos dizer assim, está comendo mosca ali dentro do processo. Ela poderia já ter realizado e está deixando para a última hora. Então é importante a reciclagem desse traço aí e transformar isso em proatividade. Pedro, qual que é a relação do curso ECP1 com o tema do verbete? Você menciona aqui na sua fatologia, não menciona? Exatamente. O curso ECP1 é um curso do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que ele envolve um processo de posicionamento, né, muito claro em relação ao curso intermissivo. E nesse curso é feita uma análise ali com bastante discernimento da própria existência atual da pessoa. E há um processo ali de cotejo entre o que a pessoa aprendeu sobre conscienciologia e o que ela está botando em prática. Então, muitas vezes aí ocorrem os posicionamentos. Então, nesse curso, a pessoa às vezes se posiciona em relação à aplicação da Invex, ou em relação a reciclagens importantes que ela precisa fazer para materializar o curso intermissivo dela. Então, eu considero que é um bom curso para quem deseja fazer esse posicionamento. E aqui, a gente vai voltar lá nas invitações, Pedro. O teletertuliano pede para você comentar as possíveis posturas da consciência inversível quanto às, aí ficou faltando aqui a palavra, mas eu acho que é quanto às evitações, né? Levando em conta a mesologia e o grupo karma. Então, ele pede para você comentar o item do aborto, do acidente e do casamento. Eu não entendi muito bem, na verdade, a pergunta. Poderia comentar as possíveis posturas da consciência inversível quanto, né, a essas evitações, né? Parece que assim, como realmente evitar, né? Como evitar. A postura é essa, evitar não né? deixar nada disso acontecer. Levando em conta a mesologia e ou grupo karma, né? Quanto aos itens aborto, acidente e casamento. A mesologia e o grupo karma é secundário. Só precisa ver que o processo parte dela, né? Todo o posicionamento dela vai gerar uma influência, inclusive na mesologia e no grupo karma. Então nós somos produtos da nossa cultura e produtores dessa cultura também. No caso da conscienciologia, a gente vai enfatizar mais esse processo do posicionamento, você enquanto um produtor, um gerador ali do holopensênio do ambiente, os teus pensênios interferindo no ambiente. Então você consegue superar tanto o processo de mesologia, que pode ser uma mesologia mais complexa,
quanto o processo de grupo karma, que pode ser um processo que às vezes te puxa para uma condição mais estagnante. É possível, às vezes, ali principalmente o caso do inversor, que vem com um processo, às vezes, até para ajudar essa família, e ele precisa bancar esse processo, né? Então, os itens que foram comentados: aborto, acidentes e casamento. Então, o casamento a gente já comentou, né? Uhum. O aborto, a questão aqui que ele, no caso, já demonstra inicialmente que houve uma desorganização do casal. No caso de ter gerado o filho sem planejamento, já houve uma falta de profilaxia. E aí por que tem essa condição? O pessoal, não posso ter filho, senão vou perder a INVEX, então vou abortar. E aí é pior ainda, porque aí você está gerando uma interprisão com essa consciência que iria renascer ali por meio do casal. E os acidentes, no caso, a gente comentou aqui da riscomania. Então, às vezes, o jovem está em situações que pode correr algum risco de acidente. Por exemplo, é muito comum hoje o processo de motocicleta. Se andar de moto, é raro, quase, vamos dizer assim, vou dizer impossível a pessoa que tem moto e nunca caiu de moto, né? Todas as pessoas que eu conheço falam assim, é questão de tempo para você machucar. E, às vezes, num processo desse que aparentemente a pessoa está vendo, está me dando mais liberdade, está facilitando a minha vida, né? Estou tendo mais mobilidade. Porém, se ela leva um tombo e quebra uma perna, e às vezes tem que amputar essa perna. Então, esse processo da própria limitação física que esse acidente pode gerar, ele vai limitar a liberdade multidimensional da consciência. Física e mental, né? Porque às vezes tem determinados acidentes de moto que a pessoa tem um traumatismo craniano, isso gera sequelas assim irreversíveis. Principalmente o mental, que é o mais complicado ainda. Eu sempre falo assim, eu acho que nesses cursos que dá de pilotagem de moto, né, para a pessoa, devia ter uma sessão que era visitar uma UTI de hospital, entendeu? E ver ali quais são os casos que deram entrada na UTI a partir de acidentes de motos. O meu duplista trabalha na UTI do hospital aqui da cidade, né? Então ele fala que todo dia, invariavelmente, todo o dia entra, no mínimo, 2, 3 casos de acidentes graves de moto no hospital. Mas não tem dia que não tenha isso, entendeu? Então, no mínimo, 2, 3 casos, alguns mais graves, né, outros menos, mas muita gente se acidentada com a questão de moto. Aí, complementando, assim, uma condição que a consciência inversível tem que, vamos dizer assim, focalizar muito, na minha opinião, seria a questão da ingenuidade. Porque aí, justamente, às vezes, essas condições que aparentemente são ingênuas, aparentemente, não dá nada, sabe? Isso aí é tranquilo, a gente supera e tal. É aí que, às vezes, é uma brecha que abre para a pessoa não conseguir aplicar a INVEX de fato. Eu acho muito oportuno, Pedro, quando você coloca aqui no seu parágrafo da página 21, lembrete, mediante a inveximetrologia, cabe lembrar, a inversibilidade ainda não é invexibilidade, muito menos invencibilidade. Então, eu acho que, né, esse senso de ser invencível, né, que é muito comum no o jovem, né, o jovem tem, eu posso tudo, eu faço tudo, né, Mulher Maravilha, o super-homem, está tudo certo, tem saúde. Isso é algo muito, muito importante, esse aviso, né, não é nem bem um lembrete, eu acho que justamente essa tomada de consciência que você proporciona a todos nós com relação a essa condição do mito, né, de ser invencível. Muito bom. Pedro, é possível o intermissivista passar por um porão consciencial bastante intenso? Considero-me intermissivista, mas vivenciei a adolescência totalmente inconsciente e mergulhado em megatrafares. Já superei muito disso, a ponto de que surpreendo-me com esses antes e depois, né? Com essa fase do antes e depois que você comentou. É possível sanar esses megatrafares, provavelmente seculares, que ainda mantenho? Bem, para essa pergunta aí tem uma frase boa que é a seguinte: grandes porões, grandes proexes, né? Então, para ela refletir até que ponto também se ela já tem essa lucidez sobre isso, pelo que parece pela pergunta, já é um processo que tende mais à superação, né? O que ela pode agora fazer desse limão uma limonada? Que ela pode fazer muita assistência com essa
principalmente pelo processo de empatia com esses grupos que ela já participou, e principalmente eu vejo através da Atares e do processo de intelectualidade. Então, defesa de verbetes sobre esses assuntos, expondo a casuística pessoal, expondo a virada da mesa, né? Isso gera muita assistência, às vezes escrita de um livro sobre essas superações, né? A gente vê que é um processo que pode amplificar e até para a própria pessoa ela fortalecer essa reciclagem ela falou de mega trafares, né? Eu acho, tipo, mega trafar eu considero que a gente tem né? Que a gente tem que escolher um mega trafar, assim. Mas é um trafar assim tão intensificado que ao fazer esse movimento de começar a reciclar e expor essa reciclagem, e isso através da intelectualidade, que ela vai conseguir com certeza fazer a virada completa desse trafar. Muito bom. Vamos lá, Paulo. Pedro, parabéns pelo verbete. Eu fico satisfeita de ver os jovens, né, assim, tão motivados, e eu acho que tem muito a contribuir. Eu dou aula na faculdade, tenho contato diário com vários jovens e fico muito aflita às vezes por ver a falta de orientação deles, a carência a vários níveis. Muitas vezes não é cognitiva, é mesmo emocional. E eu acho que essa técnica, aquilo que vocês estão falando aqui, né, que você trouxe, realmente é muito importante. E eu queria que você expandisse nesse contexto, na página 17, Fatologia, última linha, a importância do desenvolvimento da autoestima pelo jovem. Como fazer? Porque eu vejo que não é o seu problema, né? Mas eu vejo várias pessoas, e possivelmente até possíveis inversores, com esse problema, com essa deficiência, que ainda não encontraram talvez sua proexis, ou até um caminho diferente, né, do que se deixar levar pela mesologia. É legal, a gente já comentou sobre essa questão, mas é bom que você comentou até para comentar um pouco da minha casuística pessoal, que hoje não é o meu problema, mas foi, né? Então, assim, é importante a gente comentar que é muito sério isso para o jovem, parte da autoestima. E aí, eu, na minha adolescência, tinha uma certa, assim, dificuldade de ter confiança em mim mesmo, sabe? Eu via que eu tinha muitos talentos, mas eu mesmo não valorizava isso, eu mesmo não dava valor. O próprio processo mesmo de melancolia, às vezes, eu lembro que meus pais ficavam preocupados comigo, falavam assim, Pedro tem um olhar meio triste, assim, uma coisa assim, que meio que não me achava, né? Era uma pessoa que estava ali, eu não conseguia me entender e nem me encontrar em termos assim do que eu queria para minha vida, do lugar que eu estava inserido e tudo. E aí foi uma busca difícil, eu considero assim, não foi uma busca simples. Para o jovem fazer esse movimento dele por ele mesmo, assim, é difícil, por isso que é importante os grupos. O principal mecanismo que a gente tem aí é o próprio processo de autopesquisa, e junto com a autopesquisa a pessoa buscar botar em prática algumas condições, porque a gente só vai desenvolver essa autoestima quando a gente estiver satisfeito com as nossas realizações, que você está realizando de acordo com o seu potencial. E a gente tem um nível de potencial, se a gente não bota isso em prática, aí a gente sente aquele tédio, aquela coisa meio estagnada. Se porventura você bota em prática, mas não no nível máximo que você pode, você sente, tá tudo bem, está confortável. Então, quando você encontra desafios, e esses desafios você vai superando um depois do outro, isso vai dando um senso de autoconfiança. Eu já realizei isso, olha que legal, foi bom para mim, foi bom para várias pessoas. E aí vem um desafio novo, maior. Isso vai crescendo, a pessoa vai se sentindo cada vez mais bem com ela mesma e com os outros. E eu procurei ver vários livros sobre autoestima também, na psicologia e tudo. Foi um dos primeiros, quando eu resolvi fazer psicologia, o primeiro assunto que eu fui estudar dentro da psicologia foi autoestima, empatia e assertividade. As três coisas estão extremamente ligadas. Para a pessoa conseguir, primeiro, ter essa autoestima dela mesma, ela vai ter que aprender aquilo das condições das habilidades sociais, que ela se colocar no lugar do outro e ela saber expor isso também, as próprias vontades, próprias necessidades, de um modo claro, coerente, congruente, né, que o interlocutor entenda. E foi até o meu primeiro verbete aqui, que foi o binômio empatia e assertividade. Não consegui incluir a autoestima junto, mas no verbete a gente coloca várias condições. E aí, assim, o jovem é a pessoa que está, vamos dizer assim, ela está em cima do muro nisso aí. Ela não sabe se ela depende dos pais, não sabe se é ela que tem que fazer as coisas por ela mesma. Por isso que é confuso. Por isso que às vezes a autoestima ela fica tão
bombardeada, né, pelos dois lados. Porque passa por um estágio de maturidade emocional também, né, Pedro? Então, enquanto antes a pessoa antecipar isso, né, eu sinto que ela vai ter o maior proveito da vida dela, vai aproveitar essa fase da adolescência melhor. Eu acho que a questão da postura mais ativa, né, isso que você falou, ficar esperando o pai ou o professor ou alguém faça alguma coisa, não, ela tem que fazer alguma coisa, né? E no seu caso, qual que foi a sua virada? Você consegue detectar isso? Quando é que você conseguiu virar? O que foi que fez diferença para você? Eu acho que eu só consegui virar mesmo com as ferramentas da Conscienciologia. Que assim, eu estava meio que tapando um certo buraco dessa condição afetiva, né? Que hoje até considero que é uma espécie de inversão também, essa inversão afetiva. A pessoa ela deixa de ser aquela que necessita atenção e ela passa a ser doadora de afeto para os outros. E aí eu meio que tapava essa necessidade através da música. A música era como se fosse um remédio para mim, que me acalmava, fazia sentir melhor e tudo, mas nunca resolvia aquelas emoções. Eu simplesmente expressava as emoções, mas não as resolvia na causa, na raiz delas. E aí, ao ter contato com as ferramentas da Conscienciologia de autopesquisa, eu comecei a fazer esse olhar mais técnico para mim mesmo. E aí que eu sinto que realmente eu consegui resolver. Aí depois a psicologia complementou com as teorias que já existem. Então, eu considero que, assim, uma das formas que a pessoa pode desenvolver isso é as ferramentas de autopesquisa, aquele livro da professora Malu Balona, Autocura através da Reconciliação, para mim é um tratado sobre esse assunto de afetividade. A pessoa muda muito a visão dela através, se ela botar em prática as ideias daquele livro. Na psicologia tem muitos livros sobre autoestima que podem ser colocados, e a pessoa trabalhar isso com as relações pessoais, né? Trazer para a prática também. Tudo bem? Vamos lá, Tânia. Pedro, parabéns pelo verbete. Eu tinha mais coisas para perguntar, mas já perguntaram, você já explicou muito bem. Ficou só um tema que eu gostaria que está na fatologia, na segunda linha de baixo para cima, que aqui no meio você botou a evitação da normose. Você podia falar como é que isso tem relação com o seu tema? Ela é retardatária, Tânia. Eu sou retardatária. Essa foi uma das primeiras perguntas hoje, Tânia, aqui. Mas tudo bem. Mas nós vamos falar de novo. Estava no ar ainda. Nós vamos explicar de novo aqui a evitação da normose, que aqui até esse termo normose, né, que aí lembra como se fosse uma doença mesmo, algo assim, patológico mesmo, que é você achar coisas, também é chamado de normopatia isso, que é você considerar coisas que é uma espécie de dessensibilização. A gente vive em capital, por exemplo, te vê lá gente num estado de pobreza extrema, deitado na rua lá, mendigo e tudo, aquelas pessoas ali totalmente, você tem que dessensibilizar. Se você tem empatia com a pessoa dessa, você não consegue viver ali. E aí isso vai acontecendo repetidas vezes até isso virar algo normal. Então é normal a gente ver uma pessoa às vezes totalmente machucada, em estado péssimo de condições humanas, e passar por ela e achar normal e continuar assim na sua vida. Então isso é um tipo de normose, né? Infelizmente também a gente não pode pegar e querer carregar o mundo nas costas e resolver todos os problemas do mundo. Mas a gente vê que a sociedade hoje ela é muito patológica ainda. Por ela ser patológica, quem é uma pessoa adequada a este tipo de sociedade, ela é quem é considerado normal. E que é o normal? É uma condição estatística, né? O que sai fora da curva do normal é o louco ou o anormal. Mas aí não quer dizer que por você ser normal, que você está sendo sadio. Então exige aí um processo de autocrítica, né? De percepção, de cotejo entre os teus valores e os valores da sociedade, para evitar essa normose. Isso é um exercício constante. Desculpe, tem um verbete, você conhece, Tânia? Normose, do professor Hugo Spínola, né? Um verbete que fala bem da questão da normose. Pois é, mas aqui é evitação, né? Se a pessoa ela cai nessa normose, ela não consegue aplicar Invex, né? Ela não vai conseguir ter lucidez, ter até a predisposição, que é o que está sendo falado aqui, da consciência inversível. A consciência inversível ela já tem algo dentro dela que incomoda e que faz ela buscar algo diferente, sabe? Essa pessoa que ela tem
um projeto que ela quer realizar, ou ela tenha uma necessidade de transformação da realidade, ou ela tem essa vontade de estudar mais o parapsiquismo. Por alguma coisa ela vai pegar que ela não pode ser uma pessoa convencionalista, que está conformada com a forma como a sociedade é hoje. Senão ela não vai ter a predisposição para aplicar a INVEX, a motivação, o gás para entrar nessa proposta. É um sinônimo de crítica, de ter criticidade, de ser crítica. Você pensa assim? Pode ser uma criticidade cosmoética. Cosmoética, né? sim. E principalmente a autocrítica aí nesse caso. Tá. Muito obrigado e parabéns. Obrigado. Pedro, nas evitações, fala um pouco sobre autoculpa, por favor. Então, autoculpa, número 4. Manter sentimento martirizante relativo ao ato anticosmoético cometido. Então, por exemplo, às vezes aqui a gente falou aqui de riscomania, né? A pessoa estava dirigindo um carro e aí atropelou alguém e a pessoa morreu, dessomou. Então, a pessoa pode se sentir muito culpada por esse processo do acidente. Ou, enfim, às vezes se envolveu no processo aí, a gente fala da drogadição, a pessoa acabou por um período da vida até chegando a vender drogas para os outros, e isso depois ela cai a ficha que foi um ato anticosmoético e se sentir culpada por isso. O aborto também entra aí, né? Se a pessoa cometeu aborto, mas fica culpada pelo que fez, né? Aí pode ser várias questões. E se isso é um sentimento muito martirizante, que gera uma estagnação muito grande, e isso faz meio um movimento assim, antes e depois desse acontecimento... É porque a culpa leva muito à condição do autoassédio, né? A pessoa que entra numa condição cronificada de autoculpa, ela entra numa condição de autoassédio muito grande. É extremamente estagnadora a autoculpa, né? Aqui talvez a condição da autorresponsabilização seria o contraponto, não é isso, Pedro? Com certeza. Você vê assim, no caso aqui tem um antes e depois, né? Esse sentimento, ele trava a pessoa. E isso é o que, às vezes a pessoa pode até ser jovem, ela está na fase ainda antes dos 26 anos, que é a idade, vamos dizer assim, de limite da opção pela INVEX, vamos considerar assim. E ela tem essa autoculpa e isso impede ela de ser uma consciência inversível. E essa autoculpa pode ter relação também com outra vida, assim. Às vezes se a pessoa ela sente isso, mas não tem claro da onde que veio. Você acha que pode ter uma relação com o porão consciencial, assim, com um traço que ela trouxe de outra vida e acaba manifestando mesmo sem algum ato anticosmoético nessa vida? E aí isso às vezes segura ela também na aplicação. Eu acho que é diferente, cara, desse caso aqui, em termos assim, que tem um sentimento martirizante em um ato anticosmoético cometido. Ela tem que ter lucidez disso, e é um sentimento muito forte. Se ela tem um sentimento de autoculpa que ela não desvendou ainda o que é, talvez não seja um sentimento tão forte igual esse que é o que a gente está citando aqui, né? E aí tem que se avaliar se às vezes realmente ela não sabe o que é, ou se ela está às vezes reprimindo um processo. É interessante o processo de terapia, consciência. Tem que ver se é autoculpa mesmo, entendeu? Autopesquisa, terapia convencional, consciência terapia, acho que tudo isso ajuda. Porque processo de autoculpa, acho que todo mundo tem algum nível. É muito difícil quem não tem esse processo. Agora aqui já é algo mais, bem mais intenso, né? É que quando a autoculpa, ela gera esse nível de autoassédio muito grande e leva para um processo de estagnação. A pessoa fica completamente estagnada, paralisada, entendeu? E ela fica se autoassediando, então não resolve muito, né? Ela não busca a solução da questão. Né? E aí o contraponto justamente é a pessoa ser responsável, ser responsável, né? Trocar a culpa pela responsabilização, a corresponsabilização também, né? Que não é só ela tem um contexto, um grupo. E ela tomar posturas, atitudes para seguir em frente, entendeu? Porque a culpa deixa a pessoa parada, né? E quando você é responsável, você assume a responsabilidade, seus atos, está consciente, planeja para não repetir mais aquilo, vê o que pode mudar, mas vai em frente, né? Pedro, tudo bem? Nossas duas últimas perguntas aqui.
Em fatologia, na página 17, na quarta linha, quais são as mazelas de mini-trafares de retrovidas refletidas em comportamentos imaturos do porão consciencial, em especial durante a puberdade? Você já até respondeu isso, né? Então vamos para a segunda. É possível fazer correlações entre determinados comportamentos com retrovidas, como, por exemplo, o imperialismo ou monarquias? Com certeza. Eu até citei aqui o meu caso, que eu já tive banda de heavy metal, né? Isso na adolescência. Eu fico pensando, isso tem a ver com alguma retrovida minha? Com certeza. Às vezes alguma vida em que eu fui perseguido pela igreja, alguma coisa assim, porque esse pessoal de heavy metal tem muita relação, às vezes, coisas meio de bruxaria, essas coisas assim. Enfim, eu tenho várias hipóteses nisso, eu não tenho ainda a clareza total, mas o fato de eu ter manifestado desse grupo dessa forma, com um certo tipo de revolta específica, isso tem a ver com a minha holobiografia. Se isso estivesse bem resolvido, não se manifestaria dessa forma como foi, apesar de ser a época da puberdade, né? Então aí a pessoa vai ter que fazer autopesquisa e ver qual que é o quinhão dela aí, onde é que ela entra, se é monarquia, se é imperialismo, se é uma situação ou outra aí das vidas passadas. Processo religioso, né? Processo religioso. E agora, na parafatologia, Pedro, na página 18, na quarta linha, você pode comentar as projeções lúcidas significativas favorecendo a expansão do paradigma pessoal em direção ao paradigma consciencial? Aí tem um comentário. Cheguei na conscienciologia devido a ter projeções desde criança. Quais relações são possíveis entre essa predisposição projetiva e a aplicação da técnica da Invexis? A relação é bem forte no caso, porque a gente pensa assim, que no curso intermissivo a pessoa pode ter tanto se preparado para o processo de inversão existencial e para esse processo dos fenômenos parapsíquicos, né? E que essas pessoas que já têm uma predisposição parapsíquica já mais inata, já trabalharam com isso em outras vidas, possivelmente foram até, foi o que levou elas ao curso intermissivo, e que hoje a gente tem a possibilidade de estudar esses temas como o parapsiquismo de um modo técnico, de um modo aberto, como é através da conscienciologia. Eu vejo que essa pessoa que fez a pergunta, ela tem uma possibilidade muito grande de aplicação da Invex. Se ela já não é uma consciência inversora, é uma consciência com alta inversibilidade, por ter esse tipo de fenômeno parapsíquico, porque isso vai fazer ela querer buscar. No meu caso, por exemplo, eu não tinha projeção, assim, não era algo que eu tinha essa predisposição, né? Porém, o que acontece? Isso me chamou a atenção. Quando eu ouvi falar disso, eu falei, opa, tem coisa aí. Mas não era algo da minha vivência. Se a pessoa tem a vivência, ela vai querer buscar. Eu penso assim, se eu tivesse essas vivências antes, eu buscaria isso antes, com certeza. Eu ia querer saber como é que é isso que está acontecendo comigo. Então, a tendência dela ter um encontro com as ideias da conscienciologia antecipado. E aí, para mim, assim, algumas projeções que eu tive foram muito significativas, porque eu sempre fui muito crítico, e às vezes eu via o paradigma consciencial e falava assim, tudo muito lindo, a teoria me encaixa muito bem, tem muita lógica, mas eu não tenho a vivência. E aí, será que isso é verdade? Será que isso não é uma viagem na maionese? Será que isso não tem alguma manipulação, alguém querendo me convencer? Eu sempre ficava com essa pulga atrás da orelha. E quando você tem uma projeção, que isso você consegue confirmar, o processo de posicionamento em relação ao paradigma consciencial, ele se facilita. Porque senão seria uma crença, né? Seria só aquela questão de acreditar que aquilo é possível. Tem fenômenos que eu ainda não vivenciei, sou bem sincero, mas estou buscando vivenciar. Porém, assim, se você não tiver um nível mínimo de vivência de projeção lúcida, você vai acabar assumindo isso como algo mais teórico, e aí a pessoa pode até assumir uma série de coisas da Invex, mas depois isso vai dar contra ela, porque ela está com uma defasagem em relação às próprias vivências práticas, né? Beleza, Pedro. Parabéns. Chegamos ao final aqui da nossa tertúlia. Muito bom. Mais um, né, verbete de Invex. Tem próximos aí no Prelo? Já tem uma lista aí. Que bom. Então, para o ano que vem, para a gente preparar, e vamos firme aí no tema da Invexologia. Muito bom. Então, parabéns mais uma vez. Aguardamos seus próximos verbetes. A gente agradece a participação de todos aqui, dos teletertulianos, da equipe técnica, e vamos aos nossos avisos finais. Obrigada. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 20 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 22 perguntas online.
Amanhã teremos o verbete Caça-Talentos Interassistencial da especialidade Liderologia e o verbetógrafo Diego Lopes. Boa tarde a todos.